Tudo bem com vocês? Aqui é Meire do Instagram Meire na Web. Sejam muito bem-vindos. Hoje, como nós vamos falar sobre atribuições do cuidador de idosos, então eu gostaria de apenas fazer uma pequena introdução sobre esse conteúdo, porque ser um cuidador de idoso é estar comprometido com o cuidado e atenção à saúde dos idosos, participando de sua rotina para favorecer a independência do idoso. E é a pessoa que ao longo do dia, acaba oferecendo suporte, encoraja o idoso a realizar suas tarefas na busca de autonomia. Então, por isso que é muito importante a gente saber realmente qual é o papel do cuidador antes da gente contratar um cuidador para uma pessoa que a gente ama muito na família. Então, a gente tem que saber conhecer o papel desse cuidador, saber qual a função e compreender, o valor dessa função de ter alguém na sua casa ajudando alguém que você ama muito. Então, para isso, eu vou agora fazer uma pequena apresentação da minha convidada de hoje, uma querida amiga. O nome dela é Érica Oliveira, pós-graduada em Gestão de Recurso Humano pela Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro, Gestão Empresarial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Empreendedorismo pela FGV, Coach Master, mais de 25 anos de experiência, Business Coach, Life Coach. Também participou de um projeto de Academia de Mulheres Empreendedoras no Consulado dos Estados Unidos. E também estudou na Escola de Administração de Empresa de São Paulo. Eu estou falando da querida Érica Oliveira, que é fundadora da Casa do Cuidador. Érica, sua linda! Tudo bem com você? Tudo jóia. Que prazer estar aqui com você, tá? Obrigada, Érica. Eu fico muito feliz, tá? Porque Obrigada. Eu sei que você é uma pessoa assim, muito ocupada na sua profissão. Você tem muitas coisas, faz muitas coisas e eu te acompanho, então eu sei o quanto que é o teu ritmo de trabalho. Então, assim, obrigada por você ter aceitado aqui o convite aqui no Meire na Web. Eu já fiz aqui uma pequena apresentação de uma pessoa que você tem muita coisa interessante para falar para as pessoas. Porque falar de recurso humano, falar de gestão empresarial, coach, business coach, que é também um aspecto muito importante nesse lado, do cuidador de idoso, de você fazer esse trabalho à frente da casa do cuidador. Então, assim, eu vou te deixar aqui à vontade para você iniciar, e aí eu tenho, assim, algumas perguntas, e a gente vai conversando e vai batendo esse papo, tá? E o pessoal tá entrando, e eu acho que vai ser muito legal. A gente tem algumas perguntas aí no final, o pessoal sempre faz umas perguntas, tá, Érica? Então, a Meire na Web agora é sua, pode falar. Bom, eu fundei a Casa do Cuidador, que é uma empresa que presta serviço direcionado para as cuidadoras, porque eu trabalhei 10 anos numa empresa de home care, então eu consegui identificar a necessidade do cliente, o que ele espera de um cuidador de idoso, e com as necessidades que esse cuidador tem para prestar um bom serviço como cuidador. E fora que ele está sempre concorrendo com cuidadores de alta performance, outros cuidadores que não são tão qualificados, mas quando você vai apresentar o seu trabalho, o cliente ele não sabe quem é você. Ele espera que você tenha um bom atendimento, mas se você não entender exatamente o que é bom atendimento, você vai agir como todo mundo está agindo. E eu não sou o tipo de pessoa profissional que eu gosto da mesmice, entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente inconformada com tudo. Bacana isso, bacana, muito bacana. Não é a mesma coisa. Isso, eu acho legal isso. Então, quando eu criei esse curso de cuidador de idoso, a princípio foi pela dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para a Home Care, que é uma empresa familiar com 25 anos de existência. Então era eu, minha mãe e minha irmã. E aí eu montei o curso para pegar essas informações, pegar profissionais que entendessem, juntar as informações
da necessidade do cliente, o que o mercado está pedindo, o que a legislação está pedindo, o que eu posso fazer, né, mistura nesse bolo, uma entrega com excelência. E aí surgiu o curso de cuidador, que antes não tinha o nome de Casa do Cuidador, era tudo a mesma empresa de Oliveira, que é a minha mãe, o nome da empresa de Oliveira, uma empresa de home care, que minha mãe fundou e eu administrei durante 10 anos. Então, de 2017 para cá, esse curso surgiu, mas eu percebi que existiam outras oportunidades, que era o lado comportamental das cuidadoras. Eu percebi que não bastava saber somente a parte técnica. Ou seja, o que seria essa parte técnica? É verificar os sinais vitais, é verificar a glicose, dar banho na cadeira de roda, dar banho no leito, enfim, todas as atribuições que aquele cuidador tem. Eu precisava, além disso, trazer a parte comportamental que envolvia o cuidador entender quais são os seus direitos e deveres, saber lutar por isso, saber respeitar a privacidade do idoso, do familiar, que isso era uma das maiores reclamações, estar satisfeito com ele, com o bem-estar dele, cuidando da saúde dele, porque o cuidador, seja ele familiar ou profissional, a tendência que ele tem é cuidar de todo mundo e esquecer dele. Por isso que existe um estudo que mostra que o cuidador de idoso, ele tende a falecer 4 anos mais cedo do que o assistido, do que o paciente, do que o familiar que ele cuida. Eu não sabia. É mesmo? É exatamente. Nossa, assim, né? Uma coisa assim, realmente para você para ter atenção, né, com isso, né, Érica? Exatamente. Quer dizer, muito cuidado, cuida muito. Mas assim, eu acho que deve ter um envolvimento muito grande mesmo. Mas assim, Sim. Continua falando, porque eu acho que a gente está esclarecendo isso para as pessoas poderem entenderem, né, qual que é essa responsabilidade, de que forma que é trabalhado isso aí, né? Isso, então, o cuidador, ele tende a falecer primeiro. Não estou dizendo que ele vai falecer primeiro do que o familiar, que apesar disso acontecer, mas ele tende a falecer 4 anos mais cedo do que aquela pessoa que não cuida Entendi. de outras pessoas, entendeu? Por que isso? Porque ele cuida das necessidades do outro, mas geralmente essa pessoa que tende a cuidar da necessidade do outro, ele esquece da própria necessidade. Então ele acaba deixando de ir ao médico porque ele entende que tem que levar o fulano ao médico, levar papai ao médico, mamãe ao médico, levar meu filho ao médico, e aí eu acabo não tendo tempo para cuidar de mim. Eu levo meu paciente ao dentista, mas eu não vou ao dentista. Eu levo no cardiologista, mas eu não vou ao cardiologista. Porque aquela pessoa que decide ser cuidador, ele já tem como um dom, uma característica que é cuidar, de zelar pelas pessoas, zelar pelas coisas. Ele gosta, ele já faz isso tão natural que ele não identifica a necessidade de cuidar dele, ele não se coloca como prioridade. Mas você entende que na medida que eu não sou prioridade para mim, se eu não cuido de mim, das minhas emoções, da minha saúde mental, da minha saúde física, da minha saúde espiritual, eu fico enfraquecida. Uhum. E aí, com isso, vai se passando os anos, eu vou me largando ao ponto de chegar um momento onde vai vir uma enfermidade, eu não vou estar bem emocionalmente, eu vou largar os meus sonhos, meus objetivos. E uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não se respeita, ela tende a desfalecer pela própria natureza, ela deixa de viver mesmo viva. Certo, estou entendendo. Eu trouxe... Então você trouxe então para dentro, né, do seu curso esse lado assim do cuidador que cuidar de si. Você teve essa percepção para poder ter as duas coisas equilibradas, né, Érica? Sim. Muito bom. Sim. Até porque, imagina, o cuidador, quando ele vai atuar profissionalmente na casa de alguém, esse alguém tem um poder aquisitivo geralmente maior do que o dele. Uhum. Então, se eu não preparo esse cuidador para entender que ele está numa cultura diferente, com poder aquisitivo diferente, ele acaba
não respeitando e até rejeitando esse posicionamento do outro. Porque que geralmente elas falam assim, porque aquela pessoa tem vida boa. Não, porque aquela pessoa tem isso, tem aquilo. Geralmente a casa dessas pessoas é uma casa mais organizada, mais estruturada. Mas por quê? Porque ela, em termos cultural, em termos de educação, em termos de investimento na cultura de educação, ela teve mais oportunidade do que aquela pessoa que está cuidando. Eu entendo. Mas não, eu entendo perfeitamente. Quando eu consigo valorizar, apreciar o meu espaço, eu posso ser uma mulher próspera, eu posso ser uma mulher feliz, eu posso ser uma mulher realizada dentro do meu universo. A organização, a limpeza, a organização financeira, porque a gente também fala sobre organização financeira com as cuidadoras, vai muito além do valor. Eu posso ser uma pessoa endividada com 25 mil, 30 mil e posso ser uma pessoa endividada com R$1.000. Quando eu não vivo a realidade de acordo com o poder aquisitivo que eu tenho. Quando meu objetivo é mostrar para uma outra pessoa a realidade que não é minha. Você entende? Então, dentro do nosso curso, a gente mexe com essa estabilidade emocional do cuidador. Porque ele pode ser... Porque, assim, geralmente essas pessoas têm baixa autoestima, não acreditam na vida que tem, já deixaram de sonhar, já levaram tanta... Eu entendo. Uma coisa também que eu observo, assim, já conversei com algumas cuidadoras, eu sou pedagoga, né? Então, assim, elas sempre me falam, assim, que elas entram para fazer o curso de cuidador porque já passaram por uma profissão talvez que não tenha dado certo, ficaram pelo meio do caminho, assim, e resolveram fazer o curso porque querem aprender uma profissão nova, querem ser útil, querem produzir, querem ganhar o dinheiro, querem ter o prazer de falar, eu sou cuidadora. Então, eu achei isso muito bonito, sabe? Eu conversei com algumas, entendeu? E me falaram isso. Porque, geralmente, o perfil, não estou dizendo que são 100% dessas meninas, desses profissionais, tá? Eu estou dizendo que uma boa parte dessas pessoas não chegaram à conclusão de alguma coisa. Quando ela se vê realizada com seu certificado em mãos, é a primeira vitória que ela tem. Que lindo. Por isso que a gente tem um processo lá no nosso curso que a gente fala que eu só largo sua mão quando você chegar ao fim. Por quê? Porque a gente tem a celebração do início, onde a gente traz essa abordagem. E eu sou muito escrachada. Eu falo, olha, gente, o dinheiro de vocês eu já tenho. Eu já consegui o que eu queria. Quero o dinheiro de vocês. Agora, cabe a vocês buscar de mim, me sugar ao máximo. Sugar cada professor que entrar aqui com conhecimento, porque o conhecimento é que vai libertar, que vai te trazer possibilidades, que vai fazer você sonhar, que vai fazer você crescer. Não é o papel, não é o certificado. O certificado é só a validação daquela conquista, daquele processo que você passou. Então, muito legal, Érica, verdade. Quando chega no meio do processo, o que a gente faz? A gente celebra com uma taça de champanhe, só que de plástico. A gente celebra, comemora, porque conseguimos chegar no meio, mas entendemos que ainda não é o fim. Quando chega no fim, a gente celebra novamente. Conseguimos, nos vencemos. Nós não paramos pela metade. Por que eu fiz isso? Porque eu fui uma pessoa que tudo que eu começava, eu parava na metade. Eu não concluía nada. Eu fiz a minha faculdade com idade, eu fiz minhas pós-graduações com idade, eu não queria estudar, eu era preguiçosa, eu não gostava de estudar. Então, eu peguei todas essas debilidades que eu tinha, comecei a me estudar, por isso é que eu fiz o coach, para que eu pudesse me entender por que eu não gostava disso, por que eu não gostava de estudar. Na realidade, não é porque eu não gostava de estudar, eu não gostava das coisas básicas. Física, química, eu nunca entendi porque aquilo, entendeu? Com todo respeito. Eu gosto de são desafios mesmo, são desafios são desafios. Eu tinha umas matérias também que eu não entendia por que eu tinha que passar por aquilo. Mas é nessa reflexão, né, Érica,
Oi? Desculpa, é nessa reflexão, a gente analisando uma coisa que não funcionou bem para a gente num determinado período, que a gente pode mudar isso aí e pode fazer a diferença para as outras pessoas. Porque eu acho que com o teu depoimento, elas vão entender por que é importante agora você estar levantando a bandeira de que tem que realmente estudar, aprender, absorver todo esse conteúdo. Acho muito interessante você partir desse princípio. Não existe idade, né? Não existe idade para se movimentar. Existe idade para você ficar parada, mas para se movimentar, não. Não importa se você está com 30 anos, 54 anos, ou 60, ou 70, ou 100. Não importa. Enquanto houver vida, existem possibilidades. E sabe o que é o legal do curso, que eu sempre falo para as meninas? Esse curso é até para você identificar se é isso mesmo que você quer, porque a minha preocupação de colocar uma cuidadora de idosos que maltrate o idoso, certo, que roube, que faça qualquer coisa que possa prejudicar tanto o familiar quanto o idoso, por não gostar da profissão, é um dos pilares que eu coloco. O meu curso é muito teoria e prática, com dinâmica, que eu fiz programação neurolinguística, então vou fazendo um misto de informações para que ela, no final, fala, pô, não é isso que eu quero. Eu já vou estar muito feliz, porque vai ser menos uma cuidadora fazendo mal a um outro idoso, que esse idoso pode ser meu pai no futuro. Que consciência bacana que você tem, viu? Sim, uma consciência muito bacana, assim, de você realmente colocar isso, né, dentro da tua pedagogia, do teu curso. Assim, realmente só vai finalizar aquele que tiver preparado, o cuidador, a cuidadora, né, que tiver preparado realmente para exercer essa função, né, tá pronto. Sabe, então, assim, é muito interessante você ter levantado esse questionamento de será que eu quero? Será que é isso mesmo que eu gosto? Porque assim, muito você vai até terminar o curso, mas você vai terminar entendendo que você não quer trabalhar como cuidadora, que você quer aprender a cuidar de você, que você quer restaurar o relacionamento com seu filho, quer restaurar o relacionamento com seu marido, com algum tipo de familiar, porque ali você teve um resgate da sua própria vida. E você também pode ser o que você quiser. O curso de cuidador aprende a cuidar primeiro dela, para que ela entenda se ela realmente quer aquilo, mas se ela não quiser, ela pode ser qualquer coisa. Isso que é legal. Então tem gente que acabou a formação, foi ser empreendedora, abriu uma lanchonete, entendeu que trabalhar como manicure é o que ela queria, e aí ela se especializou em atendimento à terceira idade. Ela não queria trocar fralda. Ah, entendi. Tá. Então, certo. Chegou realmente, né, naquilo que realmente a pessoa queria, né? Assim, o curso foi até um impulso, né, para conseguir avançar em outras profissões. Olha, tem alguém, antes da gente conseguir, antes da gente seguir, porque tá muito bom esse papo, a Luciene falou assim, que é verdade. Lembra que no início, Érica, você falou que o cuidador, ele fica muito, cuidando muito do outro e esquece de você. Eu acho que é o que a Luciene aqui tá falando. Eu morava num apartamento do lado da minha mãe, não tinha final de semana nem feriado, era de segunda a segunda. Tive que mudar porque estava ficando doente. Quer dizer, o depoimento dela, né? Oi. Uhum. O depoimento dela, eu acho que é justamente aquele ponto que a gente iniciou, né? Uhum. De que cuidando e deixou de cuidar de si, e você pode até adoecer, né? Então tem que ter tem que ter esse entendimento de que o cuidado tem que existir, mas você também tem que olhar para você. Por isso que quem faz o curso com você tá ganhando aí vários bônus. Sabe por quê? Uhum. Porque você é life coach, você é business coach, você conhece todos esses procedimentos. Então, assim, é uma grande oportunidade, né? Você tem tudo isso dentro do teu curso. Então, sim, faz com que o curso tenha um bom resultado no final, né? Então, vamos lá, vamos continuar, Érica, porque tá bom demais. Tem muita coisa aqui pra gente. Porque, na realidade,
famílias que, assim, quem entrou no meu curso não estava buscando comprar um certificado. Porque vende, né? O mercado está vendendo o certificado, o mercado está vendendo curso de um dia. Isso me Entendeu? entristece, sabia? Isso me deixa triste saber que existe, sabe? Saber que existe esse tipo de. Sim, tudo bem. Então, assim, tem que realmente procurar uma coisa séria e com responsabilidade, porque é muito sério, né? Você dar um certificado para alguém, colocar alguém no mercado, como você falou, né? Essa pessoa que pode entrar no mercado com despreparo, ela pode estar cuidando do meu pai, ela pode estar cuidando do meu avô, né? Pode até um dia chegar a cuidar de mim. Então, assim, tem que ter. Então, como que você trabalha dentro do curso de cuidador? Como que são colocados todos? São quantas horas, por exemplo, a carga horária do curso? Eu ia te perguntar mais à frente, a carga horária do curso tem quanto tempo? Então, por lei, é exigido que seja 160 horas, mínimo de 160 horas o curso de cuidador. Esse ano a gente aumentou para 180, mas a gente faz 160 horas e esse ano a gente aumentou para 180 porque a gente incluiu várias outras coisas de empreendedorismo, de MEI. Por quê? Porque como tem apesar da cuidadora de idosos estar incluída dentro da PEC da empregada doméstica, muitas empresas contratam com MEI. Só que vários profissionais não entendem exatamente o que é MEI, microempreendedor individual, não sabem os seus direitos, seus deveres. Ok. Até bom explicar aqui, vamos explicar aqui para o pessoal o que é MEI. Eu sei o que é, mas vamos explicar para quem não sabe, né? Então, MEI significa microempreendedor individual. Individual. Direito de ter os mesmos benefícios de uma pessoa, mesmos benefícios de INSS que uma pessoa de carteira assinada teria. Certo. Mesmo de INSS, né? Que seria auxílio idade, auxílio doença, aposentadoria, aposentadoria por invalidez. Tanto MEI quanto quem trabalha por CLT tem o direito de receber esses benefícios. Então, você passa a ser um empreendedor, um microempreendedor, um microempresário, basicamente falando, porque agora a gente nem usa, dependendo da situação, a gente não usa empresário, usa microempreendedor. Então, esse MEI ele passa a ter a gestão da sua própria empresa, da sua própria profissão. Ele que determina ele que organiza o seu tempo, ele que decide se ele vai querer trabalhar em um determinado local ou não, ele divulga o trabalho dele, ele tem possibilidades de atuar dentro de uma empresa de home care, trabalhar diretamente com o cliente, trabalhar numa instituição de longa permanência, ele pode trabalhar dentro de uma empresa de turismo para terceira idade. Então, existe várias... Então, é importante, né? É importante, então, né? É importante, né? Ter o MEI, né? Muito importante. Por conta própria, ele tendo o MEI, ele não fica sem a proteção que uma pessoa de carteira assinada teria. Ele não vai ter direito ao 13º, férias remunerada, fundo de garantia, como uma pessoa de carteira assinada teria. Por isso que mas já é um avanço, né? Já é alguma coisa, né? Por isso já ajuda, né? Muito sobre você trabalhar com a sua finança, você aprender a organizar a sua parte financeira, para você juntar dinheiro, para você aprender a economizar, porque a gente não aprendeu isso, né, Mary? A gente aprendeu? De jeito nenhum. Érica, nós não tivemos, nós tivemos, né, assim, nós fomos, né, assim, de uma geração de escola que foram colocadas muitas coisas e que muitas coisas hoje em dia, por isso que nós estamos buscando, né, assim, aprender coisas. Nós realmente não fomos preparados para isso, né? Para saber como você trabalhar o seu dinheiro, como você economizar, como você se preparar para um futuro. E eu falo com sinceridade, eu fico até assustada com essas novas gerações, que está muito mais longe de compreender isso aí, não é? Então, o cuidador, então, ele recebe dentro do curso, ele recebe essas orientações também, assim, porque dessa parte financeira. Ele não sabe o que é uma previdência privada, ele não sabe o que é um seguro de vida em vida,
E que às vezes a gente falando parece que é muito caro, mas você pode pagar R$ 50, R$ 55 em seguro de vida em vida. Ou Sim. seja, você que usa o seu corpo para trabalhar, se alguma coisa acontecer com você, e aí, vamos supor, surgiu um acidente, quebrou a perna e tal, como que vai ser a sua renda? Você para de receber? E aí o seguro de vida que você recebe, que é o DIT, né? Se eu não me engano, acho que a nomenclatura acho que é DIT, você consegue receber. Tá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Recebe o dinheiro em casa, entendeu? Porque você pagou esse seguro, porque a gente só pensa em seguro de vida para morte, né? Mas existe uma proteção que você paga um valor baixo que você tem direito a receber. Então, porque assim, o fato é que rico não fica se preocupando com dinheiro de INSS, né? Ele se preocupa em economizar, ele se preocupa em ter esses benefícios de pagar sua previdência privada, até porque a gente nem sabe se vai se aposentar, se mudar de novo a previdência, mudar. Não se sabe. Esqueci o nome. Tá, eu tô entendendo o que é que você quer dizer. A gente não sabe nem o que é que vai acontecer depois, né? Se isso ainda vai existir. Então, quando você fala para o cuidador, para trabalhar a parte, eu falei assim, a gente não sabe nem se ainda vai existir, né? Porque aqui também, com as reformas daqui também estão tirando tanta coisa, que aí também eu também já não sei mais, sabe o que vai acontecer. Mas vamos voltar aqui para o nosso ponto. Eu estou pensando o seguinte, o que eu estou achando interessante do teu curso, Érica, porque é tão completo que até essa informação que as pessoas não têm com relação a pensar no futuro, porque você disse uma coisa correta, muitas vezes a gente não pensa em ter um seguro, acha que não precisa ser agora, que você precisa chegar numa certa idade para você adquirir um seguro. Eu estou falando assim, de gente mais jovem, uma moça, um rapaz de 30, 35 anos, pensa assim, tá tão longe de eu envelhecer, por que eu tenho que ter um seguro de vida? Por que eu tenho que ter um preparo para o meu futuro? Só que nós sabemos que o tempo passa muito rápido e a gente tem que realmente pensar, a gente tem que programar realmente esse seguro, né? Assim, futuro, aliás, que eu quis dizer. Então, quando você orienta o cuidador, você está orientando ele para a vida. Isso, não é? Esse é o objetivo. Muito bom. Muito interessante. Preparar para a vida. E as funções, vamos falar aqui para as pessoas, as funções do cuidador, porque eu vi o seguinte, muita gente confunde, né, a função do cuidador com o trabalhador doméstico, com o enfermeiro. Então, vamos assim falar para as pessoas, para informar, assim, qual que é a função do cuidador de idoso, né? Baseado no seu curso, na sua pedagogia dentro do seu trabalho. Tá, então vamos começar com a base. O curso é baseado no Guia Prático do Cuidador de Idoso que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, tudo que a gente aplica no curso vem sempre embasado numa legislação no Ministério da Saúde. Por quê? Porque quando a gente tem uma documentação embasada em alguma lei, algum documento sério, a gente evita alguns argumentos, alguns questionamentos, porque está ali, estudaram para saber qual é a melhor forma. Então, não é o achismo, né? Então, o meu curso faz de um jeito e o curso do outro, o curso de Maria faz de um outro jeito. Existe uma cartilha, um guia que foi aprovado, o Guia do Cuidador de Idoso, que o Ministério da Saúde, que está liberado nas redes sociais. Você vai no Google, você pega lá Guia do Cuidador de Idoso, que vai dizer diretrizes, quais são as obrigações, as leis, tudo do cuidador de idoso. Então, uma das funções lá que diz as diretrizes lá é que o cuidador tem que cuidar de tudo que é referente ao idoso. Uma alimentação, a higiene corporal, bucal, marcar consulta, fazer alimentação, se preocupar com a alimentação, fazer uma dinâmica, interagir com o idoso. Tudo isso cabe ao cuidador. Ele é responsável por toda a dinâmica do idoso. Então, se ele está num quarto, ele vai organizar um ambiente do quarto, trocar roupa de cama, cuidar da roupa do idoso.
O que ele não tem que fazer, cuidar da roupa do familiar. Isso que eu ia te perguntar. Desculpa, Érica. Seria uma coisa que eu ia te perguntar, assim, mais uma informação. O que é que o cuidador de idosos não pode fazer? Para a gente poder, as pessoas entenderem, né? Para quem quer contratar um cuidador, para quem quer ser um cuidador, saber, assim, você já falou, muito bem explicado, a função do cuidador, né? E o que é que o cuidador não deve fazer? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? O cuidador não deve servir eu entendo assim, não deve servir por exemplo, de motorista para os donos da casa ou família da pessoa que ele está cuidando, não é? Então, eu dei assim um exemplo assim bem simples, mas assim você pode esclarecer melhor se você quiser, para a gente poder tirar as dúvidas das pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E que depois vão assistir essa live também e vão querer saber. Tá, geralmente o cuidador de idoso ele não é confundido com o motorista da casa, um exemplo. Ele é sempre confundido com a empregada doméstica que de repente o cliente tira para que aquele cuidador atue como empregada doméstica e atue como cuidador. Certo. Só que dentro do Ministério da Saúde, lá fala que o cuidador não tem que fazer faxina, fazer comida para todo mundo da casa, cuidar das roupas da casa, tirar o lixo de todo mundo da casa, nada disso. Por quê? Certo. Se aquele idoso levanta, acontece alguma coisa, ele cai, quebra, ele vai ser cobrado pela faxina que ele deu na janela ou pela queda do idoso? Justamente. A blog da Sueli Rodrigues. Você conhece, né, Érica? Sueli Rodrigues, maravilhosa. Nossa, grande. Sueli Rodrigues, do blog Sul 70. A Sueli é a representante. Ah, você precisa seguir a Sueli. Vou seguir. Tá? Beijo, tá, Sua é maravilhosa. Sabe o que é? Uma idosa danadinha que faz tudo, dança, participa, é modelo na internet, é tudo. Beijo, tá? Beijo para você. Então, você estava justamente falando, né, essa função. Eu entendo exatamente isso. Quando eu conversei com algumas cuidadoras e elas me falaram que isso acontece muito. A confusão de papéis. Eu tô ali, e o que você falou é uma coisa, um ponto importantíssimo. Vai que a pessoa vai ali lavar uma louça, dobrar uma roupa, e se o idoso cai? Né? Quem é que vai responder por isso? Então, são coisas importantes que a pessoa que vai contratar tem que saber realmente. Tem que ser das duas partes, né, Érica? Tanto para quem está contratando, como quem está sendo contratado, né? Sim, saber então, o familiar, quando ele contrata, ele precisa entender que o cuidador ele vai dar aquele suporte necessário. Então, enquanto o idoso está dormindo, ele vai lá lavar a louça do idoso. Ele não tem condições de lavar todas as louças. Então, a gente tem que separar muito. A comidinha que ele vai fazer vai ser a comidinha do idoso. E uma outra coisa que está acontecendo muito no mercado e que tem cursos, inclusive, oferecendo essa oportunidade, são cuidadoras aplicando injeção. Então, o cuidador ele não é médico e nem é técnico ou enfermeiro. Então, ele é proibido pelo Corém-Cofem de aplicar qualquer tipo de procedimento invasivo. Eu ia até te perguntar essa questão, por exemplo, porque a função do cuidador, né, pelo que eu entendi, pode auxiliar na medicação correta, né, na hora de tomar a medicação. Mas jamais, né, Érica, fazer o papel de um enfermeiro ou enfermeira. Isso aí tem que ficar bem claro, né? Porque é uma grande, muita responsabilidade, é uma coisa errada. E existe isso muito. E as pessoas que contratam, Érica, sabem dessa existência, assim, qual que é? Existe uma forma de explicar para essas pessoas quando vão contratar? Estou tentando aqui te ouvir, desculpa. Existem aquelas pessoas que contratam querendo um misto de enfermeira, cuidadora e empregada doméstica, tá? E querem isso. Por isso que o mercado acaba criando coisas, possibilidades. Por exemplo,
tem curso que oferece aplicação de injeção para cuidadoras de idosos. Se oferece porque tem demanda. Tem uma louca que vai nesse curso e tem um cliente louco que contrata um cuidador que faz essa loucura. Existe mercado para tudo, para o bem e para o mal. Né? A verdade é essa. Estou entendendo. Só que o cuidador, ele não tem um conhecimento necessário para aplicar a injeção. É um curso de 3 meses, 2 meses, dependendo de quantos dias da semana ele faça. O curso técnico, a pessoa demora 2 anos para aprender a aplicar a injeção. O enfermeiro, ele faz um curso de 4 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo dizer para as minhas alunas que o curso de cuidador é o início da sua descoberta. Depois você pode ser técnica de enfermagem, pode ser enfermeira, pode ser fisioterapeuta, como tem outros que foram saindo dali para fazer faculdade. Só que você pode assumir a responsabilidade de fazer algo. Exatamente. E esse curso que faz isso é um curso louco, inconsequente, porque o Corém não permite que cuidador aplique injeção, faça procedimento intra. Por isso que a medicação só pode ser via oral. Oral, isso mesmo. Verdade. Entendi perfeitamente. Via oral, isso. Então, quer dizer, então vamos dizer que, por exemplo, assim, existe lá esse pessoal que faz essas coisas erradas, né? Que a gente sabe lá que tipo de consequência que vão ter. Mas como no seu curso elas são orientadas para isso, então vocês também fazem, né? Seguem todas essas regras. E como é que é feito na hora, por exemplo, alguém vai contratar? Você já explica, olha, nós trabalhamos assim, o meu curso é assim, elas saem aptas a trabalhar com responsabilidade. Você orienta também as pessoas que estão contratando, assim, a família do idoso, você chega a ter... Então, olha só, é bom, o curso de cuidador, ele não trabalha com o cliente. Eu só cuidadores. É claro que por eu ser uma referência nesse tipo de serviço, as pessoas me procuram pedindo indicação de cuidador. Tá? Então, essas pessoas que eu faço, isso, mas isso é informal, sabe? Eu não ganho com isso. Então, eu explico tudo. Por que eu gosto de deixar isso claro? Para que as pessoas não venham fazer o curso na Casa do Cuidador achando que eu vou gerar emprego. Isso. Isso também é bom a gente explicar, né, Érica, para poder a pessoa saber. É isso mesmo. Sim, é uma das mentiras que os cursos falam. Venha fazer o curso comigo que eu te coloco no emprego. É impossível você empregar todos os seus alunos. É impossível você, cada turma de 25, 30 alunos, você encaminhar todos para emprego. Mas cuidador, o ser humano, não digo cuidadora, mas assim, nós temos tanta necessidade de sermos enganadas que a gente aceita qualquer coisa que as pessoas dizem, a gente não questiona, não pensa. Porque o fato é que o mercado, a gente está num nível que tão grande de uma mente passiva que tudo que nos é colocado, a gente aceita como verdade absoluta. Então, qualquer mentira que o curso diz, olha, vem fazer o curso que eu vou te empregar, cuidador pode dar injeção, ninguém questiona. Então, o meu trabalho, além de desenvolver cuidadora, é desenvolver a mentalidade para que ela seja questionadora, para que ela não caia em furada, para que ela não caia ilegal e achando que está fazendo certo. Não, eu falo para menina, não... a casa do cuidador fica responsável pelo curso. Depois que elas terminam o curso, elas com toda a experiência, né, com todo... preparadas, né, com toda a informação, aí elas saem em busca do mercado de trabalho, que eu acredito que está crescendo muito no Brasil, né, Érica? Cresceu 574%. Nossa, olha que maravilha. Aqui também... extremamente promissor. Aqui também, quem trabalha como cuidador não fica sem emprego, porque tem bastante. Mas
Portugal, eu conheço as meninas que vão lá para Portugal, né? Eu conheço as nossas amigas que estão lá preparando curso de cuidadoras e tudo. Então, e o que mais que você gostaria de colocar a respeito do teu trabalho à frente da Casa do Cuidador com o teu curso? Então, quando você fala assim, aí você prepara as meninas, isso. Quando eu falo que eu preparo as meninas, eu preparo para que elas entendam a importância da divulgação do trabalho dela nas redes sociais. Eu ensino a preparar um bom currículo. Por quê? Porque a gente não aprendeu essas coisas. A gente bota nome, endereço, diz que trabalhou em tal lugar e bota a função e mais nada. A gente não mostra, a gente tem dificuldade de dizer nosso diferencial. No dia a dia, se você fala 3 coisas positivas de você, você vai ficar pensando, porque você se sente constrangida de falar o que é positivo seu. Agora, se me fala 3 defeitos, você vai falar até 10. Eu perguntei 3, você vai falar 10. E no currículo que a gente faz no dia a dia, a gente não consegue potencializar. E o currículo é o quê? É a minha comunicação. Ninguém sabe quem eu sou. Meu primeiro relacionamento é o meu match com o meu relacionamento. Eu estou paquerando alguém, é o meu match, o primeiro encontro, para que ele queira me conhecer pessoalmente. Então eu trago essa visão porque a realidade mudou. Tem gente que faz o processo seletivo por aqui, ó. A tecnologia... Isso! A entrevista hoje está assim mesmo. A entrevista, né, não precisa mais você, já quer te ver, já quer conversar com você, saber como que você interage. E a linguagem verbal hoje em dia é muito importante, né? Está bastante acentuada hoje em dia, né, Érica? Sim, sim. E a gente ensina essas meninas para o mercado de trabalho, porque essa minha vivência de 10 anos à frente de uma home care me trouxe isso. Então chegou um momento que eu precisei escolher entre home care e desenvolver cuidadoras, porque são um universo totalmente diferente. Totalmente diferente, isso. Eu tinha que escolher um partido, sabe? Eu tinha que escolher um partido. E aí, como eu já trabalhei como cuidadora, já atuei como cuidadora, e para mim não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil, ficar na casa das pessoas, passando por algumas humilhações. Então eu falei, cara, eu não quero nunca mais trabalhar como cuidadora. Por isso que eu criei o curso de cuidador. Porque eu sei o que eu não quero, então eu quero mostrar para as meninas, é bom você saber com clareza. Muito inteligente da sua parte você pensar assim, sabia? Porque o que você viu, que você assistiu, que você vivenciou, você não gostaria que elas também passassem. Exato. Então você também, além de ser a fundadora da Casa do Cuidador, de ter o seu curso, você também é como se fosse a mãe dessas meninas, né? Elas estão aí sendo trabalhadas, né, dentro da preciosidade de cada uma para sair para o mercado de trabalho. Então, por isso que eu te admiro tanto, tá? Eu te admiro muito. Obrigada. Nossa, eu te admiro demais. Assim, às vezes eu entro lá na live, aí mando beijinho para você, Érica, porque eu te acho assim, sabe? Uma mulher assim sensacional. Por isso que eu estava esperando te trazer aqui para a gente falar sobre esse curso. Obrigada. Eu não queria convidar ninguém mais para falar. Eu falei até com a Sônia da Silva, né, a Flávia. Eu falei para elas que também são todas envolvidas, né, com os cursos. E aí eu falei, olha, eu não quero convidar ninguém para falar sobre curso de cuidador. Eu quero ter a Érica no Made na Web. Porque a Érica, ela sabe o que ela está fazendo. Ela conhece o mercado, ela estudou, ela tem muita coisa para informar, então eu não vou convidar qualquer uma para vir aqui no Made na Web falar comigo sobre o curso de cuidador, tá? Então, vamos lá, vamos falar mais coisa aqui pro pessoal, tá? Muito bom. Obrigada pelo... Então, o que mais que a gente pode aqui informar para as pessoas, né? Olha, acho que tem alguém aqui que perguntou alguma coisa. É verdade, sou ex-aluna. Olha o depoimento aí da sua ex-aluna, tá? É verdade, sou ex-aluna. Orienta como montar seu currículo, como se posicionar em uma entrevista. Ai, que maravilha! Porque ninguém está pronto, né, às vezes, para ir numa entrevista de trabalho, né? A pessoa fica nervosa, não sabe como falar, como começar, como responder, onde colocar as mãos, como ter a postura. E se você orienta, né, elas ficam mais tranquilas, né? Tem aquela pessoa
para dar uma força, é um estímulo, né? Quantas alunas mais ou menos? Porque tem muita empresa de cuidador, tem muita empresa de home care que engana as meninas, que não pagam, tem muita empresa 71 também, infelizmente. O mercado está crescendo, mas também a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até falo isso para elas, ensino. Locais que ficam cobrando taxas, locais que ficam cobrando para que elas sejam empregadas. Então, assim, tem um mercado também bem desleal. E elas são preparadas para isso também, para entender esse mercado, para aprender a negociar o seu preço, o seu, sabe, qual o preço que eu dou. Aí eu falei, qual é o valor agregado ao seu preço. Então, a gente precisa entender qual é o nosso valor como pessoa, como profissional, para saber que tipo de preço eu vou dar. Porque eu não sou qualquer cuidador. Eu não faço de qualquer jeito. Eu não sou uma cuidadora medíocre. Eu sou uma cuidadora de alta performance. E tenho o meu preço. E eu preciso aprender a me vender, sabe? A negociar o meu trabalho. E não há nada de errado nisso. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, eu tenho até um exemplo bem simples, Érica, não é muito aqui, não é esse assunto, eu não quero fugir do assunto, mas eu muitas vezes aqui, quando eu converso com meus convidados, às vezes eu trago um exemplo de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu tenho 23 anos que eu moro aqui, né? Tenho mais tempo de vir, mas assim, morar como residente, tenho 23 anos. Então, o que eu quero te dizer é que quando eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho foi babá de criança. Eu nem falava muito o inglês. Meu inglês, eu tinha muita dificuldade. E eu fui morar dentro da casa de uma família, tá? Eu já contei essa história aqui várias vezes pro pessoal. E eles tinham 3 crianças e eu comecei meu trabalho lá dentro. Eu não falava muito inglês, mas eu trabalhava muito. Então, eu fazia muito, eu cuidava daquelas crianças da hora que eles acordavam, a hora que eles iam dormir. Então, com 2 meses que eu estava trabalhando para eles, eu, com o meu mínimo inglês, eu cheguei para os pais e falei assim, olha, eu gostaria de conversar com vocês sobre o valor do meu trabalho. E aí, muitas brasileiras que na época, chegaram na mesma época que eu, e trabalhavam em várias profissões. Porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, você tem várias, porque aqui tem muita profissão que é muito, muito respeitada como profissão. Você pode fazer o que você quiser, mas você é respeitado, né? Então, eu cheguei para eles, e aí eu lembro que até foi assim uma brincadeira na minha família, entre os amigos, mas você não fala nem inglês direito, você já foi pedir aumento? E, Érica, e eles me deram... Érica, eles me deram, Érica. Eles nem disseram que iam pensar. Eles não disseram que iam, eu vou pensar, eu vou analisar. Por quê? Porque eu estava tendo uma responsabilidade muito grande, eu estava me esforçando para falar inglês com aquelas crianças, todo dia eu queria aprender uma coisa nova, eu mostrei toda a minha felicidade, meu agradecimento, meu estímulo, mas eu queria o quê? Eu queria o dinheirinho entrando aqui na minha mão, porque o que eu ia ficar fazendo lá? Eu tinha que ter as duas coisas. Eu tinha que estar satisfeita com o trabalho e eu tinha que estar satisfeita financeiramente também, para eu fazer o meu trabalho satisfeita. Então, as coisas tinham que estar desse lado. E olha, com isso aí, com esse meu pontapé, eu incentivei muitas amigas, muitas colegas e falo, você é merecedora de ganhar bem. Você tem que se vender bem. Você tem que mostrar o seu talento, a sua força de vontade, a sua responsabilidade, mas você não pode ficar aceitando, porque eu sou estrangeira, porque eu não falo o idioma, sabe? Então, quando eu vejo você ensinando essas meninas, assim, enche meu coração de alegria, de saber que você está ajudando o outro. Entendeu? E foi assim que eu fui e tô até hoje, assim, trabalhei com muitas famílias, entendeu? E fui muito bem remunerada. E algumas chegavam para mim e falavam assim, mas eu pago tanto para fulano. Eu falei, eu sinto muito, mas o meu preço é esse, porque eu sou profissional. E fiz o meu nome, tá? Isso aí. Fiz o meu nome. Comecei aqui, meu nome como Nene. Eu fiquei conhecida há muitos anos como Nene, como babá de criança. E tenho muito orgulho disso. Sim, tem que ter, que legal. Tá? Então, a mesma coisa eu te falo com relação
as suas meninas, vamos dizer assim, as suas alunas, entendeu? Que aprendam, que você tem tanta informação, como eu falei no começo, você é coach, você é master, você pode ensinar tudo isso para elas vão, quer dizer, vão entrar no mercado de trabalho preparadas. E é isso mesmo, a gente é cuidador, a gente estuda, aprende, se informa, mas a gente quer ganhar de acordo com a nossa profissão, não é isso? Sim. Concordo. Então, desculpa, eu tenho interrompido para te dar um depoimento. Eu sabia que você tinha babá, que legal, amei. Nossa, olha, tem até um vídeo no YouTube, há muitos anos atrás, que uma jornalista, uma menina que eu conheço também daqui, ela fez uma entrevista comigo, sabe, sobre, assim, o trabalho de nene aqui nos Estados Unidos, porque eu nem sabia o que significava nene, mas nene que eles falam é uma palavra mais, assim, carinhosa, né, uma babá. É diferente de babysitter. Eu também acabei explicando muito para as pessoas da minha geração, que eu comecei a trabalhar aqui. Eu explicava, babysitter é aquela pessoa que trabalha por poucas horas. Que ela vem, os pais saem para jantar, os pais têm um compromisso, e aí aquela babysitter vem e fica ali por 2, 3 horas, né? E fica ali com as crianças fazendo um entretenimento. A nene é aquela pessoa que acorda de manhã, que faz o café da manhã das crianças, arruma para ir para a escola, leva para a escola, ajuda a fazer as tarefas, leva para os esportes, faz tudo, entendeu? Assim, com as crianças, né? Vamos dizer. Acompanha o dia todo, e eu ainda tinha que preparar, por causa do inglês, eu fazia minhas anotações, porque se o pai chegasse bem e perguntasse, como é que foi o dia das crianças hoje? Então, eu tinha meu caderninho, sabe? Que eu anotava. Eu dizia assim, olha, hoje foi bom, hoje eles jantaram, hoje eles comeram isso, hoje eles foram para aula, hoje não teve choro, tá entendendo? Então, assim, eu fui criando, sabe, Érica, a minha forma de trabalhar, entendeu? Então, hoje eu tenho famílias que quando, assim, época de final de ano que eu visito, nossa, fiz parte da vida daquelas crianças. E foram muitas, tá? Foram muitas, foram mais de 10 anos trabalhando com isso. Vamos lá, querida, vamos falar aqui. Então, quando você fala do cuidador, eu fico também, que eu também cuidei de pessoas, tá? Sim. Aliás, né? Cuidei dos pequenos, né? Então, vamos lá. Então, para falar mais um pouco mais do curso, você falou da carga horária, né, do curso. E, normalmente, as turmas são de quantas alunas, Érica? Tem um número assim? Cabe até 30 pessoas. Tudo bem, cabem até quantas? Cabem até 30 pessoas, mas com a pandemia a gente reduziu isso, né? Então a gente bota 15, 20 por aí no máximo, entendeu? Cada pandemia, sabe? A gente tomou esse cuidado. Tá ótimo, né? Já é um número bom, uma turma. Isso, já é um número bom, né? Para ter. E aí são várias matérias, os cursos são online, os cursos são presenciais. Agora vocês estão fazendo online, temos curso presencial e semipresencial. E aí o curso online é com os mesmos professores que dão aula presencial, mesmo conteúdo, com a mesma integridade, a gente faz também dinâmica e a gente acompanha esses alunos para saber se eles estão concluindo o curso e se não estão concluindo, por que não estão concluindo. E aí a gente fica monitorando. O presencial, e aí tem os dias que as pessoas escolhem, em torno de 4 horas por cada 4 a 8 dias, a 16 horas por semana, vai depender se faz 3 vezes ou 1 vez na semana. Todos eles têm, menos o online, mas tem estágio, né? Tem um estágio que a gente tem parcerias com instituições de longa permanência. Tinha parado o estágio por causa da pandemia. Por causa da pandemia, né? Certo. E agora nós estamos voltando aos poucos com os estágios. Que bom, né? Que bom. Aí tem aulas com as professoras que são formadas com nível superior, tem enfermeira, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, tem... Que maravilha! Eu dou aula,
tem nutricionista, tem fisioterapeuta, cada um dentro da sua especialidade, trazendo formas da cuidadora não se machucar com movimentações, por exemplo, e também cuidar do idoso para que não haja queda. Então, uma boa alimentação, de que forma ela pode fazer, de que forma a cuidadora pode se alimentar, para ter uma boa performance também, porque às vezes tem alimentos que nos deixam preguiçosos, que cansados, sem disposição, gera irritabilidade. E a gente fala sobre essa importância da alimentação também, tanto para o idoso como para a cuidadora. Entendi. A gente fala sobre mobilidade, porque para que ela saiba se movimentar, porque minha mãe teve uma doença ocupacional, porque minha mãe é enfermeira, trabalhou 35 anos no Hospital do Fundão. Então, hoje ela tem problema seríssimo na coluna, porque a área da saúde tem muitos movimentos rotativos. E aí, repetitivos. Então, eu coloquei aula com a fisioterapeuta para que o cuidador soubesse fazer as movimentações corretas para não prejudicar a sua coluna com o peso do cliente, do assistido, e contrapartida do movimento correto com ele para evitar queda, entendeu? Então, todo o curso foi pensado nas dificuldades que a minha mãe teve como enfermeira nesses 35 anos. Foi pensado na minha dificuldade emocional de atuar como cuidadora e de que forma, o que eu fiz para melhorar como pessoa, né? E aí eu levei para o curso também, e colocando também a parte técnica, tudo que há de novo. Por exemplo, a gente tem o simulador do efeito da velhice. Esse simulador é um equipamento que você coloca, que você se permite vivenciar uma idade de 80 a 85 anos. Então você começa a entender por que o idoso tem dificuldade de andar, de mexer, de se locomover, de segurar um copo, de ouvir, de enxergar, porque você usa equipamentos que vão te estimular a ter empatia com o idoso. Então você vai ter mais paciência, você vai se preocupar com a quina da mesa, você vai se preocupar em colocar a xícara de uma forma adequada. Então tudo foi pensado assim, de que forma eu posso agregar muito na vida de alguém. Sabe? Tanto da vida eu em relação à cuidadora em relação ao assistido. E aí, quando eu trago esse conhecimento, eu consigo passar, inclusive, para o familiar, o que está dentro ou o que não está. E aí eu trabalho, porque assim, é muito chato você ter uma cuidadora que te traz problemas o tempo todo. Reclamando da vida o tempo todo, reclamando Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, né, Érica? Quem gosta? Se as pessoas soubessem, olha, se as pessoas soubessem como não é legal, não é bacana, eu ensino muito isso aqui, sabe, dentro do meu trabalho, sabe? Assim, reclama do lado de fora, mas não reclama aqui dentro. Exatamente. Porque é muito desagradável, né? Sempre insatisfeita, sempre reclamando, sempre falando mal. Porque, assim, o mundo é muito redondo, né? Isso. Muito redondo. Eu, aqui na minha casa, fui conhecer o vizinho da minha prima que mora na Alemanha. Foi uma coincidência, assim. Eu nem moro na Zona Sul. Por isso que nas aulas a gente fala, não fale mal do seu paciente, nem no ônibus, no trem. Não fale mal da sua colega de trabalho. A gente tem que tirar essa cultura, sabe? De estar sempre falando mal das pessoas. A gente trabalha, como o meu maior público, né, são mulheres. Então, eu trabalho muito a autoestima da mulher, o empoderamento da mulher dentro do meu curso. Então, de cada 25 alunos, só tem um homem, olhe lá. Então, por isso que às vezes eu até esqueço eles, sempre falo elas. Então, eu falo que a gente tem que aprender a elogiar umas às outras. Aí, potencializar o que ela tem de melhor. Às vezes a gente olha uma para a outra buscando defeitos, sendo cruéis umas com as outras. Numa equipe de trabalho, sempre querendo saber quem vai ganhar alguma coisa. Você não vai ganhar nada, você não pertence àquela família. Sabe, trabalha com... Você não vê médico falando mal de outro médico, mas você vê técnicos de enfermagem falando, você vê cuidadora falando, você vê, sabe, enfermeiros em panelinhas, mas você não vê médico. O médico, ele tem uma rede de proteção entre eles que é surreal.
E as cuidadoras fazem tudo para uma prejudicar a outra, querer mostrar para o cliente que ela é melhor. Gente, uma equipe trabalhando. Isso aí eu acho que tá bem dentro, assim, né, de uma cultura, alguma coisa que foi colocado. Eu consideraria que seria mais aquela coisa das crenças limitantes, né? Você fica vivendo aquela situação e não sai. Eu falo uma coisa para você, Érica. Eu cheguei do Brasil, já contei isso. Quando eu vim morar aqui, eu cheguei do Brasil uma mulher medrosa, uma mulher que tinha medo de tudo. Eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de fazer as coisas. Eu cheguei muito, sabe, assim, muito bichinho, tá entendendo? Assim, aquela coisa de estar sempre querendo se proteger. Aí eu só tinha duas saídas. Ou eu abria a minha vida para o conhecimento, para a minha melhora pessoal, para aprender um novo idioma, para conhecer uma nova cultura, ou eu ficaria fazendo o que todo mundo faz. Vem do Brasil, mora aqui, fala mal daqui, fala mal do Brasil. Então, isso. Você entende, né? Então, eu cheguei assim, não, eu não vou ser isso. Eu cheguei aqui, eu tô tendo essa oportunidade, eu sei o que é que tem de bacana lá no Brasil que eu amo e eu sei o que é que tem aqui que está me esperando. Então eu vou estudar, eu vou aprender. Então assim, sabe, quando eu olho para trás, eu digo assim, nossa, eu venci muita coisa. Muito legal. E sou satisfeita e sou feliz com o que eu venci até hoje. Às vezes eu nem penso eu nem penso às vezes, sabe, Érica, que assim, que eu passei dificuldades, porque eu recebi tudo como, uma forma de, assim, recebi e usei aquilo no meu benefício. E dei muita dica para muita gente. Eu falava, não segue por esse caminho, sabe? Não segue, você não precisa tirar o Brasil de dentro de você, mas põe o Brasil num lugar especial na tua vida. Mas vive isso aqui. Sabe? Valoriza o que você está tendo aqui. Então, o conselho, né? Eu não falo nem conselho, porque eu não gosto muito dessa palavra. Mas uma coisa que eu falo sempre, que eu gostaria assim, de falar para você, que eu estou percebendo que a gente está na mesma linha, é que o estímulo que você está dando para suas alunas e o estímulo que eu passei aqui com a comunidade brasileira, com as minhas amigas brasileiras, era sempre mostrando dessa forma. Assim, não seja o que você chegou aqui, melhore sua vida, aprenda, sabe? Respeite o outro. Mas eu acho que é uma coisa que foi muito colocada na nossa cultura, né? A história de falar mal do outro, tá dentro do círculo de trabalho e existe aqueles comentários, né? Pô, você tá ali, você tá crescendo junto, você tem que ficar feliz que o outro tá aprendendo. Sim. Isso é que é importante. Mas eu acho que da forma como você está colocando dentro das suas aulas, eu acho que você vai conseguir chegar no que você quer, entendeu? Porque você está colocando de uma forma muito inteligente e muito sábia de ensinar para elas esses valores, que é o que vai importar no futuro para elas, entendeu? Então, amei, assim, a gente fugiu um pouco da questão, mas a gente bateu um papo legal. Não, acho que tá tudo dentro, porque assim, quando eu acho que tá muito dentro, porque o cuidador, ele não é um personagem, sabe? Ele é um ser humano com as habilidades e competência necessária para cuidar do outro, mas acima de tudo, ele é uma pessoa que ele precisa ser visto de uma forma diferente. Que uma das coisas que eu via na home care era isso. Às vezes a gente fala muito que o cuidador tem que ter o olhar humanizado para o seu assistido e também para o familiar. Que às vezes o familiar vai dar mais trabalho do que o assistido, do que o paciente. Porque a carência do familiar está maior do que do paciente. Mas eu também percebo que às vezes o familiar não tem esse olhar humanizado para as cuidadoras. Por isso que nós,
eu me coloco nessa posição, nós precisamos reconhecer o nosso papel, nos posicionar para poder nos colocar no papel de existência, de respeito. Quando eu não trabalho isso em mim, quando eu não sei qual é o meu papel, qual é a minha função, quando eu não respeito os meus limites e nem os limites do outro, eu não estabeleço esse respeito. Eu não estabeleço esse olhar humanizado para mim. Porque, assim, o fato é que eu posso te desrespeitar da forma que eu quiser, não é verdade? Eu não tenho direito? Eu tenho direito de falar o que eu quiser com você. Agora, se a fala vai te influenciar, é uma outra coisa. Porque o seu posicionamento vai fazer toda a diferença para que o meu posicionamento mude. Porque eu posso me sentir constrangida por tentar te prejudicar, tentar fazer alguma coisa, tentar te abalar e você não se sentir abalada. Porque essa não é a sua verdade, é minha, não é a sua. Por isso que esse profissional é legal. Porque se eu não estou com a minha mente preparada, fortalecida, se eu te chamar de bonita, você vai achar que eu estou de falsidade contigo. Tá de deboche, de faculdade. Por quê? Porque eu não estou bem. Quando eu estou bem, quando acredito, me potencializo, você pode falar o que quiser. Eu vou ouvir aquilo que me interessa. Porque essa é a sua verdade, não é minha. Eu costumo dizer para as meninas o seguinte: quando você perceber que você está numa estrada, dentro de um carro, existe uma pessoa bêbada dirigindo, subindo Petrópolis, igual um louco, correndo, bêbado, qual o controle que você tem? Nenhum. Ele pode fazer a vida o que quiser. Mas quando eu pego o controle do volante, aquela pessoa bêbada não tem influência sobre a minha vida, não é ela que está dirigindo, eu que estou conduzindo. E eu posso levar essa pessoa para onde quiser, posso fazer ela dormir, posso levar ela para uma instituição para cuidar, posso ignorar, posso fazer o que eu quiser. Então, tomar o controle da vida significa tomar controle das minhas emoções, do que acredito em mim, da minha potencialidade, do meu profissionalismo. E às vezes eu exijo de você amor, eu exijo de você respeito, eu exijo de você coisas que eu mesma não tenho por mim. Isso. Então eu preciso trabalhar isso. No curso eu falo muito sobre isso. Por isso que são 60 horas focado no comportamento delas, no emocional. E aí depois tem mais 4 horas comigo, 8 horas comigo, falando sobre a inteligência emocional, falando da importância. A gente lê o estatuto todo do idoso, a gente lê o estatuto todo o guia da cuidadora, para ela entender cada parte, para ela entender a responsabilidade dela. Você tem direitos sim, mas também tem deveres. Quando você tem a consciência dos seus deveres, você se posiciona, você não vai ser cobrado daquilo que você tem obrigação de fazer e não faz. Quando você começar a entender, você vai fazer e você não vai ser cobrada. Aí sim você vai poder cobrar um bom salário, respeito. Porque você só se sente confiante de buscar um bom salário porque você entendia que você fazia além do que a sua obrigação pedia. Isso. E você entrou numa posição de ficar reclamando que você estava fazendo mais isso ou mais aquilo. A sua posição para não, eu estou fazendo isso, então vou exigir mais daquilo que eu preciso fazer. Porque muito colocar bom, Érica, de reclamante não vai mudar a sua vida. Quando eu reclamo, não, de jeito nenhum. Quando eu me mexo, olha, quando você vai... Só queria te dizer que, como a gente tem um tempo aqui no Instagram, eu vou te convidar outras vezes, tá? Hoje. Vou te convidar outras vezes para a gente conversar outras coisas, tá? Tô amando aqui bater o papo com você, tá? A gente tem uma sintonia muito legal, porque a gente pensa muito nessa coisa da responsabilidade e também do comprometimento, que é uma coisa que eu acredito muito, sabe? Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui na nossa live. Quando você for abrir uma nova turma do curso, você me avisa para que eu possa também avisar aqui para o pessoal, tá? Tá bom. E vou deixar as redes sociais para o pessoal te acompanhar, assistir as lives da Érica também, que são maravilhosas. Independente de você querer fazer o curso de cuidador ou não, assista, porque a Érica passa muita informação bacana.
E é uma referência para mim também, tá? A sua informação no seu canal do YouTube. Beijo, Obrigada. você é linda. É Fica uma com pessoa Deus. assim, muito Obrigada querida. pelo carinho, Olha, viu? eu vou mandar um beijo para sua mãe e para sua irmã, tá? Que eu sei que elas duas foram a sua fonte de inspiração para você criar a casa do cuidador. Pessoal, uma boa noite, tá? Obrigada. E a gente vai se falando. Fica com Deus. Prazer foi meu, Érica. Tudo de bom. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui na nossa live, aqui no Meire, na web. Beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau. Obrigada, você também. Nada, imagina. Tchau.